guys, how are you? Olá galera, como que vocês estão? Espero que bem. Eu começo agora mais uma aula para minha turma do 8º ano do Colégio Paulo VI. E eu tô aqui hoje para falar com vocês que quem vive de passado é museu. Pois é, nós estamos vivendo de passado ultimamente, né? Estamos falando do Simple Past direto. E hoje o tema da minha aula, mais uma vez, Simple Past. Pois é, pessoal, passado simples. Vamos falar de passado simples? Tia Mary, você já explicou pra gente sobre o passado simples. O que mais está faltando? Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns verbos especiais que a gente usa no passado simples, tá? Abram o livro de vocês aí, lá na página 24. Vocês vão ver esse verbo aqui, ó. Use it to. Yeah. Use it to é o verbo que a gente usa quando a gente quer expressar costumava, tá? Para dizer que você costumava fazer alguma coisa e hoje você não faz mais. Geralmente nós costumamos ouvir esse verbo, ver esse verbo usado para falar da infância. When I was a child, quando eu era uma criança, eu costumava, I used to, eu costumava brincar no jardim. Play in the garden, ok? Então, são coisas que a gente costumava fazer e hoje a gente não faz mais. Então, se vocês observarem aí no livro de vocês, vem explicando, ó. Let's learn about the language. Vamos aprender sobre a língua. Use it to. Use it to, costumava. E aí vem, what did you used to do when you were a child? O que você costumava fazer quando você era uma criança, tá? E aí vem, ó, when I was a child, I used to go camping every year. Eu costumava ir acampar todo ano. Tem também o segundo exemplo. I didn't used to wake up early when I was a child, but now I do. Ó, eu não costumava acordar cedo quando eu era criança, mas agora eu faço, eu acordo, ok? Did you use read comic books when you were a child? Você costumava ler gibis quando você era criança? E aí vem a resposta, yes, I did. Sim, eu costumava. No, I didn't. Não, eu não costumava. Ok? Então, esse use to é a expressão para costumava. Nele será aplicada a mesma regra que a gente viu com os verbos regulares, tá bom? Quando a gente tem aí uma forma afirmativa, use to, costumava. Quando eu tenho uma pergunta, did use, coloquei o did, o verbo volta à sua forma original. Era used, vai ficar use, ok? E quando é forma interrogativa, quando eu estou fazendo pergunta, vou usar o did e aí eu vou colocar o verbo também na sua forma original. Use. Did you use? Ou I didn't use. Ou então na forma afirmativa, I used. Ok? É a mesma regra, não muda muita coisa não. Então, vocês vão ver aqui mais alguns exemplos, né, de exercícios até que vocês já podem fazer, da número 1 que está falando assim, ó, look at the chart below and make sentences. Então, vocês vão olhar o quadro, comparando uma coisa com outra, né, comparando antes, no passado, when I was a child, quando eu era criança, e o nowadays, que significa atualmente, agora, ok? Então, aqui vocês vão ver da letra A até a letra E para formar frases justamente com isso daqui, com isso que está sendo montado aqui. Olha o exemplo da letra A. When I was a child, I used to watch cartoons. Quando eu era criança, eu costumava assistir desenhos. Nowadays, I like to watch horror movies. Agora, eu gosto de assistir filmes de terror, tá? Então, vocês vão montar frases sobre vocês, I, né? Usando I, mas usando essas frases que estão aqui. Quando eram crianças e quando são agora. E agora, ok? Yes, então podem já exercitar para a gente conferir na aula digital, tá? Número 1 da página 24. Agora, na página 25, nós temos o número 2, que é para vocês responderem exatamente sobre vocês. Olha, answer these questions about you. Letra A, did you used to collect stamps?
Você costumava colecionar selos, tá? Depois, did you used to visit your grandparents? Você costumava visitar seus avós on the weekends, nos finais de semana? Ou when you were a child, quando você era criança? Letra C. What did you used to do on your vacations when you were a child? O que você costumava fazer nas suas férias quando você era criança? Bom, eu costumava ir para Vitória, para casa da minha tia, e passava o mês inteiro, era ótimo. E vocês? Respondam aí, por favor. Letra D. What TV programs did you used to watch when you were a child? Quais programas de TV você costumava ver quando você era criança? Tá? Então respondam aí sobre vocês, ok? Yes. Agora, nós temos aí na página 25 o verbo could. Could é o verbo podia, tá? É o verbo poder no passado. Então a gente pode traduzir como podia, como pôde, como pude, tá? As formas do verbo poder no passado. Então o que você for escrever, expressar que você podia fazer lá no passado e hoje você não faz mais, vamos usar esse verbo aí, could, tá? Ele é o passado de can. Can é o poder no presente. Could é o passado de can, ok? Poder no passado. Yes? Yes. Very good. Então vamos lá, ó. Olha o exemplo aí, né? Nós temos a frase: When I was a child, quando eu era uma criança, I was afraid of water. Eu tinha medo, eu tinha receio da água. Because I couldn't swim. Porque eu não podia nadar. Interessante, pessoal, que esse verbo could, ele não vai ter o auxílio aí do verbo auxiliar did, tá? Ele é um verbo modal, ele é forte. Então, ele não precisa de ajuda para fazer pergunta e nem para fazer negações. Toda vez que tiver o could, ele sozinho vai ser afirmativo, could, sozinho vai ser negativo, couldn't, e sozinho vai ser interrogativo, colocado à frente da pessoa, ok? Então, ó, because I couldn't swim, porque eu não podia nadar. But now I can, mas agora eu posso, ok? Yes. Agora olha o outro exemplo. When I was younger, I could sleep until late. Quando eu era mais jovem, eu podia dormir até tarde. Nowadays I can't. Agora eu não posso. I have to wake up early to go to school. Eu tenho que acordar cedo para ir para a escola. No caso de vocês, meus amores, vocês têm que acordar cedo porque vocês têm um encontro conosco, com seus professores, tá? Inclusive comigo, estaremos juntos na sexta-feira, ok? Yes. Então aí vocês viram o exemplo do could, dando essa ideia do que você podia fazer e hoje você não pode mais, ok? Very good. Turn the page, vire aí a página. E aí vocês podem exercitar, pessoal, com o exercício da página 26, exercício número 3 e número 4, tá? O exercício número 3, vocês vão colocar can, can't, usados para o presente, could, couldn't, usado para o passado. Interessante, pessoal, que esse verbo ele vai ter a mesma forma para todas as pessoas. Então, se for I, pode ser can ou can't. Se for he, she, it, can ou can't. Só vai depender do tempo que você está falando, se é presente ou se é passado, could, couldn't. Ok? Yes? Very good. A número 4, match two parts of the sentence below. Então, vocês vão ler essas duas frases e aí vocês vão associar qual que combina com qual. Lê o início e tenta achar o finalzinho. Ok? Yes, very good. Agora, para finalizar, vamos continuar falando de simple past. Isso aí, gente, tempo passado. Só que hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu amigo, meu companheiro, verbos, meus companheiros, né? Os verbos irregulares. Isso mesmo. Dá uma olhadinha aí nesse quadrinho na página 26. Irregular verbs. O que são irregular verbs? São os verbos que não vão seguir aquela regra do ED.
Lembra que eu ensinei para vocês que com os verbos regulares nós colocamos ed no final do verbo e aí ele fica no passado? Por exemplo, play, played, né? Outro exemplo, stay, stayed, ok? Então, com os verbos irregulares, eles não vão seguir essa regra de colocar ed. Eles terão formas próprias para estarem no passado. Por exemplo, go. Go é o verbo ir, tá? I go to work every day. Eu vou para o trabalho todo dia. Agora, quando eu coloco essa frase no passado, por exemplo, eu fui para o trabalho ontem, eu não posso usar good. Essa palavra não existe, tá? Colocar ed com go não existe. Então, nós vamos ter que usar a forma original desse verbo no passado, que é went. Go vira went. Assim como play vira played, stay vira stayed, o go vira went. Caramba, professora, como que eu vou saber como que é a forma? Estudando, ok? Estudando. Gente, a lista de verbos irregulares, ela é um pouquinho grande para quem está iniciando os estudos, mas depois que você começa, fica tudo decorado aqui, ó. Quer ver? Me pergunta aí um verbo irregular. Ok, pessoal, não vou dizer que eu sei todos do mundo, mas eu sei alguns, tá? Então, assim, estudando a gente consegue decorar. Isso daí não tem como a gente ter um macete, uma dica de saber. A gente tem que estudar realmente e decorar para saber como que é a forma do passado. Agora, a regra continua a mesma, tá? O verbo auxiliar é o did. Então, se eu vou fazer perguntas e negações, eu preciso usar o did e o didn't. E quando eu coloco did e didn't na frase, o meu verbo volta à sua forma original. Igual como a gente fez com played, com stayed. Quando a gente colocava o did, ele não voltava a ser play? Não voltava a ser stay? Então, a mesma coisa vai acontecer com went. Por exemplo, I went to work yesterday. Eu fui para o trabalho ontem. Agora, transformando isso em uma pergunta. Did you go to work yesterday? Did you, coloquei o did, coloquei you, e o verbo que estava como went virou go. Voltou a ser go, ok? Porque eu tenho o verbo auxiliar. Tá certo, meus amores? Então agora eu preciso que vocês pratiquem isso, tá bom? Porque isso é muito importante para os nossos estudos, com o exercício número 5, na página 27, que tá falando assim, ó. Read Marcelo did, what Marcelo did yesterday. Leia o que Marcelo fez ontem. And put the actions in order. E aí vocês vão colocar em ordem. Number from 1 to 9. Enumere de 1 a 9. Ok? Então vocês vão ver, tem os horários aí do que ele fez. Vocês vão ler, traduzam as frases, porque aqui tem um monte de verbos legais para vocês aprenderem irregulares no passado, e aí vocês coloquem em ordem, que a gente vai conferir tudinho na aula digital, ok? É para fazer, tá, pessoal? Inclusive, eu tenho um recado importante para dar vocês na nossa aula. Então, não faltem, não deixem de estar junto comigo. Eu espero vocês, ok? I'll see you in the next class. Bye bye. See you. Bye bye, galera. Vejo vocês na próxima aula. Bye.